Olá, vocês estão bom, né? Então vamos corrigir aquelas atividades e vou passar uma outra para vocês sobre as parábolas no final. Então, só para a gente encerrar, só para a gente iniciar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Era para marcar aí, né? Eram 10 questões de marcar. Número 1, sobre os autores bíblicos. É quase impossível identificar os autores da Bíblia, pois se acredita no milagre da palavra de Deus, ou seja, um único autor da Bíblia é o próprio Deus, que a fez surgir de maneira milagrosa. Erradíssimo, né? Primeiro, por dizer que é impossível identificar os autores da Bíblia. Não é impossível. Muitos livros nós sabemos os autores. Alguns não. Por exemplo, o livro dos Hebreus é o único livro do Novo Testamento que não se sabe quem escreveu. Durante algum tempo ele era atribuído a Paulo, mas hoje os estudiosos no assunto quase unanimamente afirmam que não foi Paulo que escreveu. Eles conseguem analisar pelo tipo de escrita, né? Pela forma de escrever e por aí vai. Só que todos os outros livros nós sabemos, né? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, João, e por aí vai. No Antigo Testamento também, muitos livros, sabemos os autores. E tem mais um erro nessa afirmação ao dizer que o único autor da Bíblia é o próprio Deus, que fez surgir de maneira milagrosa. Como nós já vimos, a Bíblia não apareceu de maneira milagrosa, muito pelo contrário. Foi muito trabalhado a Bíblia para surgir a Bíblia como nós conhecemos hoje. Deus age, mas Deus age por meio de dar, como se diz, né, causas segundas, né? Deus usou os seres humanos para fazer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus quis que a Bíblia chegasse até nós por ação da igreja, que fez lá a interpretação dos livros que eram inspirados por Deus e os que não eram. Então a Bíblia não apareceu de forma milagrosa, embora toda ela seja inspirada por Deus. Então a letra A está errada por causa desses dois erros aí. A Igreja Católica, letra B. A Igreja Católica nasceu depois da Bíblia, portanto está totalmente submetida a ela. Errado também. A Igreja Católica não nasceu depois da Bíblia. A Bíblia nasceu depois da Igreja Católica, do jeito que nós a conhecemos hoje. Até mais ou menos, até o ano 393, no Concílio de Hipona, não se tinha a Bíblia, não tinha um catálogo da Bíblia. O que era Sagrada Escritura e o que não era. Existia um monte de livros. E acaba que, mais ou menos, que cada pessoa decidia qual livro ela acreditava, qual livro ela não acreditava. Até que a igreja viu que ela teria que fazer algo a respeito, né? E no Concílio de Hipona, mais ou menos em 393, começou essa separação dos livros que eram inspirados por Deus e os que não eram. Então a Bíblia nasceu da Igreja Católica. Primeiro você é católico, depois você acredita na Bíblia. Acreditar na Bíblia e não acreditar na igreja é acreditar na banana e não acreditar na bananeira. Ué, se você acredita na banana, você tem que acreditar que ela veio de algum lugar. Ela nasceu de algum lugar. Ela nasceu da bananeira. No caso, a Bíblia nasceu da igreja. Hoje nós temos nossa Bíblia quantos evangelhos? Temos 4, né? Sabiam que tinham mais de 80? Quem foi que disse que eram só os 4, eram as palavras de Deus? A Santa Igreja Católica, inspirada pelo Espírito Santo. Observando aí a promessa de Jesus, né? Observando aí a promessa de Jesus, né? Que ele estaria conosco, né? Que ele não ia deixar os apóstolos errarem. Por isso nós podemos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a letra B está errada por causa disso. A letra B também fala que a igreja é submissa à Bíblia. É o contrário, né? A Bíblia é submissa à igreja. C. Vários são os autores da Bíblia. Todos eles foram inspirados por Deus. Deus, porém, permitiu que cada um escrevesse de sua forma. Parece que é essa aí, mas vamos ver a última aqui. São Paulo escreveu todos os livros do Segundo Testamento. Não. São Paulo escreveu a maioria. Mas também tem João, que escreveu 3 cartas.
Tem os evangelhos, né? Que nenhum foi de São Paulo. Também tem de Judas, também tem de Pedro, né? Então não foi só Paulo, não. Então a resposta certa é a letra C. 2. Primeiro a gente vai ver o que significa cada coisa. Concílio, como nós vimos, é a reunião dos bispos para resolver alguma situação conflitante na igreja. Já houve na história da igreja quantos concílios, vocês lembram? Exatamente, 21. Espero que alguém tenha acertado. 21 concílios, ou seja, não é uma coisa muito comum de acontecer, não. Nós estamos no século 21, já ocorreram 21 concílios. O concílio é quando tem alguma situação muito conflitante. Isso aconteceu com a Bíblia. Como eu estava falando na outra resposta, na outra pergunta, não se tinha com clareza o que era a palavra de Deus e o que não era. Foi no concílio que foi feito essa definição. Então o concílio, a igreja, inspirado pelo Espírito Santo, foi lá e decidiu o que era a palavra de Deus e o que não era. Os livros que a igreja considerou inspirados por Deus são chamados de canônicos, que formam a nossa Bíblia. E os que a igreja rejeitou ainda existem. Existe ainda o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Nicodemos, mas não foram considerados canônicos, palavras de Deus. São chamados de apócrifos. Então vamos lá, vamos ler a questão toda aí. A partir do Concílio de Hipona, no ano de 393, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, começou a definir quais livros eram inspirados por Deus e quais não eram. Os que foram considerados palavras legítimas de Deus formam hoje nossa Bíblia e são chamados de canônicos. Os que foram rejeitados pela igreja não entraram na Bíblia. Existem hoje ainda e são chamados de apócrifos. Então a letra certa é a letra A. Parabéns para quem acertou. 3. Na Bíblia há uma divisão principal que chamamos de, isso aí até eu, né? Antigo e Novo Testamento. É a letra B. 4. A principal divisão da Bíblia, ou seja, Antigo e Novo Testamento, se define em duas partes. E tem como principal diferença. Qual a principal diferença do Antigo e o Novo Testamento? Uma foi escrita em hebraico e outra em grego? Não. Embora, de fato, o Novo Testamento foi escrito, a maioria dos livros, em grego. B. Uma foi inspirada por Deus e outra não? Errado também. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Tanto o Novo como o Antigo Testamento. Uma foi escrita pelos apóstolos e outra pelos evangelistas? Nada a ver, né? Os evangelistas foram só 4 que escreveram os evangelhos. No Novo Testamento também há outros livros que não são evangelhos, como os livros de Paulo, Filemão, Gálatas, Coríntios e por aí vai. D. Uma foi escrita antes de Cristo e a outra foi escrita depois. Exatamente. A principal divisão das duas é isso. Toda a Bíblia se concentra em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o Antigo Testamento, Jesus Cristo vem como promessa. E vai vir o Messias, vai vir o Salvador. E o Novo Testamento é uma realidade. Veio o Salvador, veio o Messias. 3. Os 73 livros da Bíblia possuem igual importância. Sobre essa afirmação, olha, a resposta certa é a letra D. Os evangelhos possuem maior, né? Tá faltando um R aí. Valor, pois falam diretamente da vida de Jesus. Tanto é assim que na missa, vocês já perceberam que a leitura que nós ficamos de pé é a leitura dos evangelhos. Então os evangelhos têm sim um lugar central na Bíblia. Porque a Bíblia é para falar de Jesus Cristo como centro. E, como não poderia ser diferente, o centro é o evangelho que fala diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. 6. Assinale a alternativa que possui corretamente os nomes de todos os evangelistas. Até eu, né?
João, Marcos, Lucas e Mateus. Tá fora de ordem aí, mas é essa aí. Epístola de Paulo aos Gálatas. Poderíamos substituir essa expressão sem mudar o seu significado com pregação de Paulo? Não. Carta de Paulo? Sim. Epístola nada mais é do que carta. Toda vez que você ouvir assim, epístola de Paulo aos Gálatas, aos Coríntios, enfim, epístola é simplesmente carta. 8. Há nos evangelhos proclamados na missa um ciclo de leituras que precisam de 3 anos para ser concluído. Por isso, os anos litúrgicos são divididos em... Bom, aqui já fala, né, que preciso de 3 anos. Então já dá para ver que é um ciclo de 3. Então a letra C já está fora, né? Porque na letra C aí tem um ciclo de 4. Bom, a resposta certa é a resposta A. A, B e C. Se você ler a liturgia diária todos os dias, depois de 3 anos, basicamente você leu a Bíblia toda. O ano A, a gente escuta Mateus. O ano B, Marcos. E o ano C, Lucas. E João? João é dedicado aos dias especiais, às solenidades especiais. As festas, né? O que são, número 9, evangelhos sinóticos? Esses sinóticos aí, às vezes você pode ver um P também, depois do O ali, ó. São evangelhos menores que resumem mais a narrativa da vida de Cristo? Nada a ver, né? São evangelhos autênticos, ou seja, é o mesmo que canônico? Não. São evangelhos que são lidos nas missas de preceito, quando essas não caem no domingo? De onde que saiu isso, gente? São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por contarem uma grande quantidade de histórias em comum? Exatamente. Sinótico é como se fosse semelhante, são os evangelhos semelhantes. Então as histórias narradas, a sequência das histórias narradas em Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que essas são semelhantes. E João já é mais diferente. Então os evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. 10. Sobre as figuras de linguagem na Bíblia. Por sua importância e seriedade, a Bíblia não pode usar esse tipo de linguagem, restando assim apenas a linguagem formal e literal. De jeito nenhum. A Bíblia está cheia de figuras de linguagem, do primeiro ao último livro. Inclusive o último livro, Apocalipse, é talvez o que mais tenha figura de linguagem. B. A Bíblia está cheia desse tipo de linguagem, sim, que ajuda na compreensão. Jesus utilizou bastante, principalmente as parábolas. Exatamente. É a letra B que é a correta. Por falar em parábolas, vocês vão fazer, por gentileza, um trabalho que vai ser o seguinte: as parábolas de Jesus. Cada um vai ter uma parábola, que nós vamos sortear daqui a pouco, e vai fazer uma coisa tipo essa aí, ó. Nós vamos colocar o nome da parábola. Normalmente a Bíblia já tem um nome, por exemplo, a parábola do semeador. Bom, vou passar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer essa aqui para vocês entenderem. Então, as palavras de Jesus. Saiu para mim Mateus 13, 3b a 8. Essas citações aí, 3b, na próxima aula nós vamos falar disso, né? Para a gente entender direitinho como funciona como decifrar essas citações aí. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Mateus 13, 3b a 8. Então é isso aí, ó. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto,
Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então é o seguinte, a primeira coisa lá em cima é o nome. Eu coloquei aqui, ó, o semeador. Normalmente, pelo menos eu sempre vi que nas Bíblias já tem o título da parábola. Se por acaso não tiver, você mesmo pode colocar um, certo? Depois embaixo o resumo da parábola. Vamos ver aqui, ó. Vou resumir a parábola. Um homem passou o dia a semear, as sementes, porém, caíram em lugares diversos. Aí você vai resumir com suas palavras. Como se você estivesse contando para alguém como que é a parábola. Como se alguém estivesse te perguntando, como que é essa parábola do semeador? Um homem passou o dia a semear, as sementes, porém, caíram em lugares diversos. Uma eram comidas, antes mesmo de brotar. Outras nem chegavam a tocar a terra, pois caíram na pedra. Algumas até brotavam, mas morriam rápido por causa do sol ou dos espinhos. E por fim, algumas brotavam, cresciam e davam frutos. Esse foi o resumo do que eu li. Depois vai vir aqui as representações. Toda parábola tem representações. É uma coisa que simboliza uma outra coisa, como a gente estava estudando na última aula. Então veja bem, quem é o semeador? Eu coloquei, ó, Deus, através dos seus mensageiros. Às vezes não ele diretamente, mas um anjo e tal. A semente é a palavra de Deus, é o chamado de Deus. O terreno, os nossos corações. As aves, nossos inimigos. Os outros empecilhos, o sol, os espinhos, as pedras, são as preocupações humanas, tempo mal gasto e tudo que nos distrai e afasta do chamado. E os frutos é o amor de Deus demonstrado pelas boas obras, pelas boas condutas na vida, né? Então agora eu vou fazer o sentido da parábola. O sentido aqui, ó, eu coloquei no resumo. Você vai contar o resumo da parábola. Agora é o sentido da parábola. O que Jesus quis dizer com aquilo? Também você vai fazer com suas palavras. No caso dessa parábola do semeador, eu coloquei: Deus, por diversas maneiras, nos chama para amá-lo, servi-lo e, por fim, morar eternamente com ele no céu. A nossa resposta ao seu amor, porém, encontra diversos obstáculos. O inimigo, que é o diabo, né? O mundo, nós mesmos, com nossas vontades estremecidas pelo pecado. Esse foi o resumo. O semeador foi o que eu fiz. Agora, cada um de vocês vai fazer um, que eu vou sortear agora. Eu tô com uma lista aqui de 33 parábolas. Espera aí. Então, coloquei aqui de 1 a 33. Eu vou sortear aqui o do Luiz. Luiz Fonseca. 26. Só um minuto. Para você então, Luiz, vai ser livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 34, certo? Agora eu vou sortear o da Heloísa. Para você, Heloísa, é o livro de Mateus, capítulo 25,
versículos de 1 a 13. Aí vocês podem fazer de 3 formas. Ou mandar um áudio no grupo, né, dizendo, olha, o evangelho é isso, fala disso, o resumo é esse, eu entendi que é isso, as apresentações são essas. Ou você pode fazer no caderno e mandar uma foto no grupo, mas tem que estar bem visível para todo mundo entender. Ou então você pode escrever lá no grupo também, né? A forma que vocês quiserem, desde que dê para entender certinho, certo? Então vocês vão ter até terça-feira, tá bom? Terça-feira à noite para fazer, certo? Então beleza, espero vocês fazerem. Vamos pedir para Jesus ficar sempre com a gente, para a gente sempre ficar em estado de graça, e Nossa Senhora interceder por nós para que a gente jamais cometa um pecado mortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mais.